essa aula de hoje a gente vai rever a aula da semana passada, certo? Eu vou compartilhar para vocês, eu quero que vocês prestem atenção, que eu vou fazer as coisas bem direitinho, vou dar outros exemplos, além dos exemplos que eu dei na aula passada. Compartilhando agora aqui a tela, está aqui a planilha. Eu dei uma alterada aqui, coloquei valores, nomes aqui dos itens, né? Mudei as planilhas aqui, mudei a configuração das planilhas para ficar mais inteligível para você. A primeira função que eu quero explicar para você é a função arred, de arredondamento. E o exemplo que eu vou dar para vocês é o seguinte, eu tenho aqui um preço, aqui eu tenho um preço, olha, um preço, R$ 8,79, certo? Aí o que eu fiz com esse preço? O cara chegou para mim e falou, olha, desse valor aqui, eu quero que tenha 2,74% de aumento. 34% de aumento. Então, o que eu fiz? Cliquei aqui e fiz essa fórmula aqui, ó. Vou aumentar aqui, vou dar um zoom aqui. Vou tirar daqui, vou dar um zoom. Esse é o preço anterior, 8,79. Eu quero aplicar 2,34% disso. Lembra que a gente tem que multiplicar? Se eu pegar 8,79 e multiplicar por 2,34%, que o Excel já converte para mim em decimal, eu vou achar o valor de 2,34% de R$ 8,79. Só que quando eu achei esse percentual, eu tenho que pegar esse percentual e somar com esse R$ 8,79 que está aqui. Tá certo? Então, o que eu fiz? A fórmula foi essa aqui, ó. Eu peguei o B2, que é o 8,79, multipliquei por 2,34, que é o E1 aqui, que está aqui. Fixei ele, porque eu vou replicar esse nas outras células. Então, como o percentual está único aqui, eu tenho que fixar, referência fixa, né? E somei o resultado dessa multiplicação com o B2. Não coloquei nenhum parênteses aqui, porque na matemática, vocês sabem que a multiplicação é feita antes da soma. Então, não precisei fazer isso. Dei Enter e deu esse resultado aqui, 9. Agora, vamos dizer que eu queira, nesse valor aqui, eu queira multiplicar por 10 mil, para saber quanto vai custar para mim 10 mil itens com esse novo preço aqui. Então, eu pego isso aqui, coloco igual, tá? Eu coloco aqui 10 mil vezes o valor unitário do produto. Puf, dou Enter aqui e olha o que acontece comigo. Ó. Deveria dar 90 mil, mas não deu 90 mil. Deu 89.956. Por quê? Por quê? Por conta desse campinho aqui, desse campo aqui, que tem 9 aqui. Sai, o 9 aqui, como eu fixei duas casas decimais, é 9,00, olha o que o Excel fez, ó. Eu vou tirar, eu vou aumentar a quantidade de casas aqui, ó. Vou aumentar a quantidade de casas. Olha, ó. Olha aqui. Na realidade, o resultado dessa fórmula aqui, tá? É 8,995686. E quando eu diminuo a casas decimais, opa, não é essa aqui. E quando eu diminuo o número de casas decimais, tá vendo que é 8,99 aqui? O Excel faz um arredondamento automático. Ó, ele mudou para 9. Mas internamente é 8,99 alguma coisa. Então, quando eu fiz essa conta, que multipliquei esse 9 por 10 mil, deu 89.956. Então, para resolver isso, o que eu faço? Eu tenho que usar o arred, que é essa fórmula aqui, ó, arred. Tá? Como é que a gente faria esse arred aqui? Eu pego esse aqui, ó, essa fórmula aqui, tá vendo essa fórmula aqui? Vou arredondar o resultado dessa fórmula. Antes da fórmula, eu coloco arred, colocar em maiúsculo para melhor, arred, abro parênteses. O primeiro parâmetro é um número, o número que você quer arredondar. Ó. Se eu clicar aqui, ó, nesse parâmetrozinho pequenininho aqui da fórmula, ela vai me marcar o primeiro parâmetro. Ó. É toda essa fórmula aqui. Ó. Ó, vou fazer de novo. Ó. Arred. Abro parênteses. O primeiro parâmetro meu é esse aqui, ó, o número aqui, ó. Clico nele, ó, é esse aqui.
O segundo parâmetro, ponto e vírgula, o segundo parâmetro é o número de dígitos. E como é o número de dígitos são 2 dígitos, porque são centavos, né? De real, eu coloco 2. Fecho o parênteses no Enter. Pronto, deu 9 aqui. Continuou 9 aqui. Mas olha o valor aqui agora da conta, aqui, ó, deu 90 mil, ó. Ao invés de 89, alguma coisa, ó, deu 90 mil. Porque ele arredondou esse valor. Se eu aumentar o número de casas decimais aqui, ó, continua 9, ó. Não dá mais 8,9999 alguma coisa aqui. Porque eu usei a função arred. Aí o que eu faço aqui, ó, vou fazer essa conta aqui para os outros itens aqui, ó. Vou duplicar aqui, ó. Ficou muito grande aqui. Pronto, olha o valor que deu aqui. Só que aqui, o que eu tenho que fazer, da mesma forma que a aula passada, eu tenho que pegar esse cara aqui, pegar o D1 aqui e function F4, fixar ele. Pronto, agora eu posso fazer o resto. Vai dar certo. Olha o valor aqui, ó. 3,27 deu 32,74. Então, o que eu faço aqui? O arred de novo, ó. Arred. Eu posso duplicar lá em cima, tá? Não tem problema nenhum. Vou fazer de novo aqui. Arred, abro parênteses. O primeiro parâmetro é essa fórmula aqui. E o segundo parâmetro eu coloco o número 2. No Enter. Olha a diferença, ó. Vamos duplicar isso aqui para o de baixo. Olha a diferença. Duplicar. Ó, agora. Olha aí. Tá vendo aqui? Duplo clique. Olha a diferença que deu. Porque eu arredondei esses valores aqui. Perfeito? Compreenderam para que serve o arredondamento? O arredondamento, ele pega o valor, que normalmente é um valor grande, e faz um arredondamento. Só que como é que funciona esse arredondamento? Quando o valor está entre 1 e 4, ele arredonda para baixo. Opa, ele colocou 1º de abril aqui. Eu vou mudar aqui de personalizado, vou colocar geral. Igual. Está entre 1 até 4. De 1 a 4, ele arredonda para baixo. Arredonda para baixo. E se tiver de 5 para cima, igual 5 até 9, no caso, tá? Ele arredonda para cima. Cima. Por exemplo, vou mudar esse número aqui, tá? Peraí, vou pegar um número aqui. Vou dar um exemplo aqui. Aqui. Vou pegar um número aqui, ó. 3,56. Esse é um valor. Vou colocar aqui igual a red, abro parênteses, esse número aqui, ó. Que número vocês acham que vai dar aqui? Tá? Vou aumentar aqui os números para você ficar melhor, ó. 56, vamos pensar aqui no 4 aqui. No 4 não, vamos colocar 7 aqui. Tá? Quando eu colocar 7 aqui, ó, foi para 57. Esse 56 aqui, como esse último número aqui, 7, é maior do que 5, é maior ou igual a 5, ele arredondou o 6 para 7. Se por um acaso aqui, o 7 aqui não fosse 7, fosse 4, ele vai arredondar para 355, 56, ó. Ele arredonda para baixo. 5, ó, se aqui for 5, ó, 5, ele vai para 7, ele arredonda para cima. Vou colocar aqui. Ó, eu vou colocar aqui 9. Vai manter o 57. Agora, se eu alterar aqui para 1, ele vai para 56. Ele mantém 56 para baixo. Ao invés de 56, 1, ele vai para baixo, 56. O arredondamento, a regra é essa aqui. O arred, para esse arred aqui, a regra é a seguinte. Se o dígito que você vai arredondar for 1 a 4, ele arredonda para baixo. Se o dígito que você vai arredondar for de 5 a 9, ele arredonda para cima.
Perfeito? E isso vale para tudo aqui, ó. Colocar 1, 2, 2, 2, 2, ó. 1, ó. Colocar 1, 9, 9, 9, 9, ó. Não interessa, ele vai arredondar para o 6, ó. Agora aqui, se eu colocar aqui 5, 9, 9, 9, 9, ou 5, 5, 1, 1, 1, ele vai para cima. Porque o que vale aqui é o dígito. Lembra que o arred aqui ó, são 2 dígitos? Vou pegar aqui, ó. Eu estou arredondando 2 dígitos, ó. 2 dígitos. Então, ele vai pegar aqui o 356 e vai levar em conta para o arredondamento o terceiro dígito, que é esse outro 5 aqui, ó. 565. Então, o terceiro dígito aqui, se for 5 a 9, ele vai arredondar para cima, ao invés de 56, vai ser 57. Se esse terceiro dígito aqui, que no caso são 2 dígitos, o terceiro dígito for 4 ou menor do que 4, ele arredonda para baixo. Eu vou... Aqui, ó. Aí eu vou colocar 4 aqui agora. 4. Ele vai arredondar para baixo, 53, 56. Agora, nós temos uma outra função, que é o arredondar para cima e o arredondar para baixo. Quando você usa essa função arredondar para cima, os parâmetros são o mesmo. Eu não vou perder tempo aqui. É o mesmo parâmetro. Mas, independente do número que for, ele sempre vai arredondar para cima. Eu vou usar o arredondamento para cima aqui, ó. Vou colocar arred para cima. Para cima. Vou mudar para cá, para vocês poderem ver. Arred para cima. O valor que eu vou arredondar é esse aqui, o F10, certo? E o número de dígitos é 2. Independente do que tiver lá, ele sempre vai arredondar para cima, 57. Se aqui, por exemplo, tiver 5, ó, e aqui é 56,4, ó. Se tiver 56,1, que o arred iria arredondar para baixo, ele não interessa para ele, ele arredonda sempre para cima, ó. 56,7, que vai arredondar para cima. Não interessa o número que tem cá, tem aqui, ele sempre arredonda para cima. E nós temos também o arredondamento para baixo. Arredondamento para baixo, que é a mesma coisa, que funciona da mesma forma que o arredondamento para cima, mas ele sempre vai arredondar para baixo. Sempre vai arredondar para baixo. Por exemplo, o número aqui, vou arredondar esse cara, ponto e vírgula, 2 casas decimais que eu estou trabalhando com valores, e vocês vão sempre trabalhar com valores na planilha Excel. Eu entro aqui, ó, sempre vai 3,56, sempre vai para 3,56 aqui. O número que tiver aqui não interessa para mim, ó. Que se tiver 9, ó, 9,9999, ó, 3,56,9999 é muito perto de 3,57. Só que se você usar a função arredondamento para baixo, ó, ele arredonda sempre para baixo. Essa função aqui, ó, arredondar para baixo, ele sempre vai arredondar para baixo, independente do valor aqui. E independente do valor que tiver aqui, vou colocar 1 aqui, ó, 1. Se o arredondamento para cima, ele sempre vai arredondar para cima. Vai sempre forçar. E, no caso, o arred, que é o arredondamento normal, ele usa essa regra aqui. Se o terceiro, no caso, o terceiro dígito aqui, no caso é 1, estiver entre 1 e 4, ele arredonda para baixo. Se, no caso aqui específico, o terceiro dígito, se for maior ou igual a 5, de 5 a 9, ele arredonda para cima. Compreendeu, André? É isso que eu acabei de falar? Certo aí, Adriana? Entendeu? Walter? Sim, professor. Sim, professor. Beleza. Então, continuando aqui, tá? Então, esses exemplos que eu dei aqui, o exemplo que eu fiz aqui para vocês testarem. Vocês vão testar na planilha usando esse carinha aqui, tá? Testem usando isso aqui. A fórmula está aqui. Teste o arredondamento para cima e para baixo nessa matriz aqui, quando vocês pegarem a função. Tá certo? Bom, o outro é o arredondamento especializado. Esse especializado, o teu professor de informática não conhece. Mas é uma das coisas que mais dão um diferencial para vocês na hora de fazer um teste qualquer numa empresa. É uma arred, é o teto e é o arred multi. Vou explicar, assim,
rapidamente cada um deles, depois vou explicar com mais calma mostrando, tá? Uma rede, ó, uma rede, olha o parâmetro dele, ó, é o número e um múltiplo do número. Então, uma rede, ele faz um arredondamento, utiliza o mesmo tipo de arredondamento do arrede normal, de 1 a 4 para baixo, de 5 a 9 para cima, só que ele tem um parâmetro aqui, que é o número múltiplo, ó, múltiplo. Esse múltiplo é o seguinte, se você colocar o número 5, uma rede vai, por exemplo, se o valor for, ó, vou dar um exemplo, tá? 8,74, tá aqui, ó. Vou aumentar aqui. Eu tenho aqui 8,74. Vou colocar uma rede aqui, ó, igual, uma rede, abro parênteses, esse é o número que eu quero, ponto e vírgula, o múltiplo dele. Por exemplo, o múltiplo me dá um múltiplo de 10. Diz aí para mim um múltiplo de 10. Quais são os múltiplos de 10? 20, 30, 40, 50, não é verdade? Múltiplo de 3, 6, 9, 12, 15, 18. Isso são múltiplos. Então, eu vou colocar aqui um múltiplo de 5. Fecha parênteses, dou enter, ó. 10. O valor do arredondamento, ele vai arredondar para o próximo múltiplo, o múltiplo de um caso de 10, mais próximo do número. Ó, 5, ó. 5 não é, 10 não é múltiplo de 5? Vou colocar aqui 3, ó. Se eu colocar 3, e pensando nesse número aqui, 8,74, qual é o número múltiplo mais próximo de um número arredondado de 8,74? Ó, é o 9. Múltiplo de 3. 9 não é múltiplo de 3? Vamos lá aqui de novo, ó. Múltiplo de 2. Um número próximo de 8,74, que seja múltiplo de 2, é esse aqui, ó, é o 8. O 8 não é múltiplo de 2? Então, uma rede, ele arredonda com as mesmas regras do arrede, que é o arredondamento, só que o resultado, ele traz para você um número múltiplo desse segundo parâmetro aqui, ó. Se eu colocar 2,5, ó, o múltiplo mais próximo de 8,74, tá? Que seja múltiplo de 2,5 é o 7,5. 7,5 é múltiplo de 2, de 7, ou 7,5 é múltiplo de 2,5. 2,5 mais 2,5 dá 5, 5 mais 2,5 dá 7,5. Agora, 7,5 mais 2,5 dá 10. O 10 está mais longe do 8,74 do que o 7,5. Então, ele traz um múltiplo mais próximo do 8,74, que seja múltiplo, no caso aqui, de 2,5. Então, eu vou colocar aqui múltiplo de 0,5, ó, 8,50. Ó, eu vou duplicar o resto agora aqui, ó. Pronto, ó. 3,20 dá 3, 4,16 dá 4, 7,77 dá 8, 6,33 dá 5. Repara que aqui, esses valores aqui, quando eu coloquei 0,5, eu quis dizer para ele em termos financeiros. Eu quero pegar esse cara aqui, 8,74, que não tem 4 centavos de moeda. Não existe 4 centavos. Tem aquelas moedinhas de 1 centavo? Não tem. E me coloque sempre múltiplos de 50 centavos. 0,5 seria 50 centavos em termos de moeda. Então, ele me arredondou 8,74 para 8,50, 3,20 para 3, que não tem moeda de 20 centavos. Ó, 16 não tem, ele passou para 4, 7,77 ele passou para 8. Então, eu atualizei esses preços aqui de forma que eu não tenha problemas de troco lá na minha loja. Você está trabalhando por uma loja, o gerente fala, olha, o valor agora é R$ 4,16. Aí você chega para o gerente e fala, gerente, não é melhor a gente ajustar esses valores todos, não? Vai ser difícil a gente achar moedinha de 25 centavos e moedinha de 5 centavos, moedinha de 10. Então, vamos ajustar tudo para 50 centavos? Aí você usa uma... Vamos lá, faz a simulação para mim.
Aí você chega e coloca uma rede, o valor e o múltiplo, que seja múltiplos de 0,5, que no caso nosso, como é moeda, é 50 centavos. Aí você dá Enter, pronto. Aí você apresenta para ele, ó, gerente, está aqui os valores agora reajustados de acordo com o que a gente queria. Só que ele vai falar para você assim, pô, mas veja bem, é 8,74, mas 8,74 eu vou perder dinheiro, estou perdendo 24 centavos aqui, não estou? Aqui, 3,20 passou para 3, vou perder 20 centavos no meu produto. 4,16, eu vou perder 16 centavos. Tudo bem, 7,77, vou para 8. Mas ocasionalmente foi para 8, porque 7,77 é mais próximo de 8, então arredondou para cima, ou arredondou para baixo. Então, uma rede funciona com aquela lógica. Então, o gerente vai chegar para você e falar, olha, Simone, estou perdendo dinheiro aqui. Estou perdendo dinheiro aqui. Então, vamos fazer o seguinte, ó, 4,60 passou para 4,50, 2,05 passou para R$2, entendeu? Então, eu quero que tudo force para que esse arredondamento seja para cima. Então, 8,74 vai para 8,50, o 3,20 vai para cima, não sei qual é o valor que vai dar, 4,16 vai para 4,20, 7,77 vai para 8, já foi, 6,32 vai para 6,50, ok, e assim por diante. Por exemplo, isso aqui, 2,05, que vá para 2,50. Então, vamos arredondar, forçar tudo para cima. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar outra função, que é a teto, a função teto, que é essa aqui. Essa função teto, ela arredonda múltiplo mais próximo para cima. Sempre para cima. Então, vamos lá. Ao invés de usar uma rede, eu só vou fazer isso aqui, ó. Ao invés de usar uma rede, eu vou colocar teto, ó. Teto. Dou Enter. Vai para 9. Vamos fazer o resto aqui? Olha o que acontece, ó. 3,20 foi para 3,50. 4,16 foi para 4,50, porque eu disse para ele que é de 50 em 50 centavos. Onde é que eu disse para ele? Aqui, ó, 0,5 em moeda, não é 50 centavos? Tá aqui, ó. Agora, não, mas olha, a gente tem moedinha de 25 centavos aí, tá? Temos moedinha de 25 centavos. Tá bom. Então, eu vou colocar aqui, ó, ao invés de 0,5, vou colocar 0,25, ó. Olha o que acontece? De 8,74 vai para 8,75. E vou fazer o resto, ó. De 3,20 foi para 3,25. De 4,16 foi para 4,25. Tudo para cima. Tudo para cima. De 7,77 foi para 8, ó. De 6,32 foi para 6,50. De 4,89 para 5. 7,88 para 5. Ó. De 2,5, se fosse uma rede, ia para baixo, para 2. Mas ele não, ele forçou para cima. 2,5, ó, ele foi para 2,25. E assim por diante. Ô, professor. Pois não. Tem aí, acho que no item 11, que é o boné, que está 1,76. E o preço não sai de 2. Mesmo numa rede, como no teto, ficou em R$2. Porque mesmo? Lá... não, é porque eu usei o 0,5 antes. Agora estou usando 0,25. Aqui, ó, 0,5, era 0,25. Quando eu usei uma rede 0,50, ele foi para 2, porque ele foi para cima, é 76, não é 6, não é maior que 5. Ele foi para cima. Agora, o 0,25, ele também foi para 2, desculpa. Entendeu? Estava dando sempre o mesmo valor, então tá bom. Agora você vai ver que o valor vai para baixo agora. Você vai ver agora, vamos usar para baixo. O teu gerente é um cara muito bacana. Ele não, Luiz, vamos diminuir, está muito caro, muito alto esses preços. Ao invés de a gente fazer um arredondamento para cima, usando moedinhas de 25 centavos, vamos fazer o arredondamento para baixo. Então, ao invés de usar o teto, a gente vai usar o quê? Deixa eu tirar daqui isso aqui. Vamos usar o arred multi-B, que é esse, ele faz o arredondamento múltiplo, mais próximo para baixo dele. Então, vamos usar aqui, ó. Vamos deixar esse 8,74. Vamos colocar aqui 8,74 aqui também, ó. Vamos colocar aqui 8,74. Tá? Então, eu vou usar aqui embaixo, ó,
Ao invés do teto, eu vou usar o arred multi B. Arred multi B. Vamos ver aqui? 8,50. Aqui, eu usei o arred, o teto. Ele subiu 25 centavos, múltiplos de 25 centavos para cima. E aqui, ó, eu usei o arred multi B, que é o arredondamento próximo para baixo, tá? Para baixo, e ele baixou para 8,50. Compreendeu, Simone? Compreendeu, Adriana? Entendeu a lógica, Silvia? Você entendeu a lógica? Está tranquilo entender agora? Dá para compreender a importância de vocês saberem essas três funções num teste de uma empresa e no uso delas dentro de uma empresa? E o porquê da existência delas? Por favor, estudem essas funções, tá certo? Bom, vamos trabalhar então agora em cima de uma outra, que é menos utilizada. Essa aqui não tem muita importância. É o truncar, o int, ímpar e par. Essa é meramente informativo para vocês. Dá uma relaxada e entenda o seguinte. O truncar, ele sempre remove a parte decimal do número. Por exemplo, eu tenho esses números aqui. 361,52. Vou usar aqui, igual, truncar. O primeiro parâmetro é o número aqui, ó, puf. E o segundo parâmetro é o número de dígitos, que é opcional. Se eu não colocar o número de dígitos, olha o que acontece, ó. Ele trunca, elimina a parte decimal do número. Então, ó, se eu der... Aqui, ó, o que ele faz, ó. Ele eliminou. Ele não arredondou, ele não fez nada. Ele simplesmente desconheceu, ele truncou a parte decimal dos números, ó. 230, 80, 230, ele simplesmente esqueceu. Isso acontece, por exemplo, se o gerente chegar para você e falar assim, vamos fazer o seguinte, tira esses centavos aí, vamos deixar só o valor 100 centavos. Ok? E a outra função, que também não é muito interessante para vocês, é a função int. Ela sempre retorna um valor inteiro. Sempre retorna um valor inteiro. Então, e ela só tem um parâmetro, ó, igual, int de int, abre parênteses, ele só tem um parâmetro, é o número. Acabou. Então, enter. Praticamente a mesma função do truncar. O truncar, a diferença, na realidade, você veria na prática, por exemplo, aqui, eu vou pegar o truncar, ao invés de A4 assim, só A4, e vou colocar aqui, ó, uma casa decimal, número 1. Olha o que acontece, ó. Ele tira o 2, 52, ficou só 50. Luiz, tira só os centavos, unidades de centavos, tá? Vou mudar isso aqui para 17, vou mudar aqui para 3, 43. Pronto, ó. Então, é R$361,52. Luiz, esse 84, tira os centavos daqui, a unidade de centavos. 17, tira os 17, deixa 10. Sempre trunca a parte decimal na quantidade de dígitos decimais que eu quero. Vamos dizer que o gerente fala assim, ó, Luiz, Silvana, esse valor aqui, 361,52, tira a unidade de centavos. Esse 2 centavos não tem, deixa só 50. Esse 84 aqui, tira esses 4 centavos, deixa só 80. Então, o que você faz? Usa a função truncar, igual, truncar, abre parênteses, o valor, o número que eu quero truncar, ponto e vírgula, eu quero que ele fique só com uma casa decimal. O resto, ele trunca, ele esquece. Então, uma casa decimal. Pronto. Eu enter. Ao invés de 361,52, ficou 361,50. Ele esqueceu 1. E o resto dos caras, ó, fez a mesma coisa, ó. 84 ficou 80, 17 ficou 10, 43 ficou 40 e assim por diante. Tá? Quando é negativo, da mesma forma, ó. É que aqui o negativo ele tá 43, por exemplo, ó. 40. Ele simplesmente esquece a segunda casa decimal. Simplesmente esquece e deixa zero. Tá? E o int, ele retorna, independente de casas decimais, ele sempre retorna o valor inteiro. No caso 361,52, ele vai sempre trazer
a parte inteira, 361, 353, 323 e assim por diante. E funciona dessa forma, ó, igual a int, abre parênteses, e o único parâmetro que ele tem é o número que eu quero criar só um inteiro. Pronto, ó. Se eu der um duplo clique aqui na alça de preenchimento, ó, todos os números aqui ficaram somente com as partes inteiras. Se esquecemos essa parte decimal, ele esqueceu, ele simplesmente limpou. Vamos agora para o próximo aqui, que é número ímpar e número par. Isso aqui é uma besteira. Tá certo? Esse aqui, a função ímpar, ela traz para você um número ímpar próximo desse número aí, desse número, no caso 22, mais afastado do zero. Por exemplo, 22. Qual é o número ímpar mais afastado do próximo dele, ao redor dele? Por exemplo, tem o 22. Eu tenho 22 aqui, deixa eu ver aqui. Eu tenho 22. O próximo número dele é 23. E o anterior é o 21. E o zero está aqui embaixo, né? O zero está aqui embaixo, não está? O zero está lá embaixo, ó. Está aqui o zero, ó. Vou até colocar assim para vocês verem. E eu tenho o 22 é o que eu quero, é o número que eu tenho. Então, números ímpares próximo do número 22 é o 23 e o 21, né? Não é verdade? Tá certo? Agora, qual desses dois números aqui ímpares ao redor do 22 que é mais afastado do zero? 23. 23, ó, o zero está aqui, ó. O mais afastado do zero é esse cara aqui, o 23. Vamos ver mesmo se é isso aqui, ó. Igual, ímpar, ímpar com acento, tá? Senão ele não reconhece. Ímpar e o número. Fecha parênteses. 23. Esse 19,30, ó. Eu tenho 19,30. Aqui no caso, vou colocar aqui, ó. Só para demonstrar, eu vou colocar, tá? Ímpar. O parênteses, aqui, ó, 19,30. Dá 21. Então, 19,30. O próximo número ímpar, em cima do 19,30, qual é? É o 20? Não é, né? É o 21. E o anterior do 19,30, qual é? É o 19? Não, é o 18. O mais afastado do zero é 21. Está aqui, ele trouxe 21. É claro que isso aqui, né, a gente tem que colocar aqui com as casas decimais. Pronto, ó. 23 e 21. A mesma coisa, 16 e 10. Qual é o número ímpar mais próximo? Vou colocar aqui, ó, 16 e 10. Qual é o número ímpar mais próximo acima do 16? É o 17, não é? E o anterior? O anterior é o 15, né? Agora, qual desses dois números é o mais afastado do zero? É o 17. 17. Mesma coisa, o 12, provavelmente vai ser 13. Ó, o 9,30 provavelmente vai ser o 11. O 6 provavelmente vai ser o 7. Tem o 5 e o 7, né? Vai ser o 7. O 3, qual é? O 3 já é um número ímpar. Olha o que acontece, ó, é 3. Ele é o próprio número ímpar. Então, quando você coloca ímpar de ímpar, não interessa. E o 0? É o próprio 1. Eu tenho 0 aqui. Opa, 0 não é aqui. Eu tenho 0 aqui. O próximo número é 1. E o outro aqui é o menos 1. No caso aqui, ele assume sempre o de cima. 1. O menos 3,4 aqui, ó. É o 5. Por que isso? Aqui inverte-se a coisa. O 0 não está mais aqui embaixo. Eu vou colocar aqui, ó. O 0 não está mais aqui embaixo. O 0 está aqui em cima agora. Quando o número é negativo, ó, quando eu coloco aqui, vamos ver aqui, o número é menos 3,4. Menos 3,4. 3,40, tá? Vou colocar aqui em decimal. Aqui. Pronto, vai ficar mais fácil vocês entenderem, ó. Esse 3,40 é negativo, tá? Entre parênteses é negativo, tá? Então, e o 0 está aqui. Então, o próximo número, depois do 3,4, depois eu vejo o 3,4 aqui, é o 4, não é?
O próximo número aqui é o menos 5. E o anterior é o próprio 3, menos 3. Então, qual é o número ímpar próximo desse 3,40 aqui, que está mais longe do zero? É o 5. No caso, quando é negativo, o zero está antes, tá certo? Então, aqui é o 5, é o menos 5. Mesma coisa aqui, ó, o 6, ó, é o menos 7. O 9 é o menos 11. O 9 é o próprio número, né? É o próprio número. Então, é 9, porque o 9 já é ímpar, já é um ímpar puro. Entenderam aqui o ímpar, como é que funciona? O par da mesma forma, só que ao invés disso, então, o próximo número ímpar vai ser o próprio número par, próximo número par, mais afastado de zero, igual a par, que no caso aqui do 22, o 22 já não é um número par. Se o 22 é um número par, é o próprio 22. 19 e 30, eu tenho o 20 e temos o 18. O mais afastado é o 20. 16 e 10, eu tenho qual? Eu tenho o 18 e tenho qual? E tenho o 16. Mas o mais afastado do 16 e 10 é o 18. Outro, eu tenho aqui o 12. O 12 já é um número par, então ele já mantém o 12. 9 e 30, eu tenho o 10 e tenho o 7. O 10 e tenho o 8. Pronto, ó, dá o 10. O 6 já é número par, mantém o mesmo. O 3 eu tenho o 5 e tenho o 2. Obviamente, o mais afastado desculpe, o 4 e o 2, é o 4. O 0, qual é? O 0 é par ou ímpar? O 0 não é par? É o próprio 0. Tá? E o 3 menos 3,40 é o 4, é o mais afastado do 0, que agora é o inverso. O 6 é um número par, o menos 6 é um número par, se mantém, e o 9, o mais afastado, é o menos 10. Menos 10. Dúvidas aqui? Perfeito, então? O que interessa aqui, essa planilha aqui, essas funções aqui, não é muito importante, não. Você pode usar na estatística alguma coisa de truncamento aqui na estatística. Na parte de número inteiro, só se realmente a pessoa quiser efetivamente número inteiro esquecendo centavos, tá? O próximo é o mod. Esse aqui a gente tem que explicar um pouquinho para vocês. Imagine que você tem vários produtos, tá? Você fabricou vários produtos aqui. Fabricou vários produtos. Vou aumentar aqui. Você fabricou vários produtos. Produto 1 até o produto 13. Do produto 1, você fabricou 58 peças. No produto 2, 295 peças. E assim por diante, até o produto 13. Vou tirar o produto 13, que eu não gosto do número 13, não, tá? Por razões óbvias minhas, em termos políticos, eu não gosto muito do número 13. Tirei o 13, só tem 12. Tá? Então, o que acontece? As caixas, para você embalar os produtos, tem uma capacidade. A caixa tem uma capacidade de embalagem, né? A caixa só cabe determinada quantidade de produtos. No caso desse produto 1 aqui, tá? Que é celular, por exemplo. Celular. Então, eu fabriquei 58 celulares e quando eu fui colocar nas caixas, né? Os celulares nas caixas, cada caixa só cabe 8 celulares. Eu quero saber o seguinte: quando eu pegar os 58 produtos e colocar, preencher, colocar eles nas caixas, quantos itens sobrarão após a embalagem? Depois que eu embalar todos eles, quantos itens vão sobrar? Não vai caber numa caixa, não vai completar uma caixa inteira. Como é que eu faço isso? Normalmente, eu pego os 58 e divido por 8. Se você pegar 58 e dividir por 8, dá quanto, pessoal? Diz aí, faz a conta para mim. Vou fazer aqui, ó. 58 dividido por 8. Dá para fazer de cabeça, né? Que número eu multiplico por 8 para dar um número próximo de 58? Quanto é 7 vezes 8? 56. 56. Então, eu vou conseguir nessas 8 embalagens colocar 56 produtos. Consequentemente, vão sobrar 2 produtos, né? Para mim.
Aqui é fácil eu saber. Agora, 295 para 32 é mais difícil. Então, para usar isso, para fazer isso automático, o que eu faço? Eu uso a função mod. A função mod, ele me traz, eu calculo uma igual, mod. A função mod, o que ela faz? Ela calcula, faz a divisão e me traz apenas o resto. Se a divisão for inteira, por exemplo, 10 dividido por 5 vai dar 2, vai sobrar 0. Ele vai me trazer 0. Agora, quando eu dividir 58 por 8, vai dar 7, e lá na conta de divisão, lá embaixo, vai sobrar o resto 2. Ele vai me trazer só o resto, ó. Um número, e o divisor, divisor, que é o segundo parâmetro, é o 8. Fecha parênteses, dá enter aqui, ó, 2. A mesma coisa aqui, ó, o resto. Se você pegar 295 e dividir por 32, vai dar um quociente qualquer, e o resto dessa divisão vai ser 7. Aqui, 7. Se eu dividir 155 por 24, vai dar um quociente qualquer, e o resto da divisão, tá? Vai dar 11. E assim por diante. Aqui, por exemplo, se eu dividir 168 por 24, vai dar conta exata. Vai dar um quociente qualquer, o resultado da divisão, e não vai sobrar nada. A mesma coisa aqui. Se eu pegar 288 e dividir por 48, a minha divisão vai ser uma divisão exata. O resto aqui, ó, vai ser 0. Então, eu peguei os 58 produtos e coloquei 8 numa caixa, 8 na outra, 8 na outra, 8 na outra, 1 na outra. Quando eu terminei, sobrou 2 produtos. Que a caixa cabe 4, cabe 8. Então, chegou uma hora que eu preenchi a última caixa, aí sobraram 2 celulares fora da embalagem. Agora, quantas caixas são necessárias para a embalagem desses 58 produtos? Aqui a gente sabe que é 7, né? 7 caixas. Só que aqui fica difícil a gente calcular. O que a gente usa? Usa a função quociente, igual quociente. A função quociente, ela faz a divisão e me traz apenas o quociente, independente do resto. Ele me traz só o quociente, a parte inteira do quociente, independente do resto. Então, eu coloco o numerador, o primeiro parâmetro, que é esse aqui, ponto e vírgula, o denominador é 8. Dou enter, ó, 7 caixas. A mesma coisa aqui, ó, se você dividir 295 por 32, vai dar 9 e o resto vai ser 7. Se eu dividir 155, ó, vou duplicar aqui, ó, duplicar a fórmula. Se eu dividir 155 por 24, vai dar 6 caixas e vai sobrar 11 produtos fora da caixa. E assim por diante. No caso aqui, olha, quando eu dividir 168 por 24, se você fizer a conta aí, vai dar número 7. 7 vezes 24 dá 168 e não vai sobrar nada. Não vai sobrar nenhum produto, produto 7, não vai sobrar nenhum produto, né, fora da caixa. Compreenderam como é que funciona essa parte, o mod, a função mod, que me traz, dentro de uma divisão apenas o resto, e a função quociente, que me traz apenas o quociente da divisão, e o porquê da existência dessas funções na prática. Alguém lá, no teste da empresa, vai te dar uma planilha dessa. Essa planilha é uma planilha de teste de empresa. O cara vai dizer, olha, eu tenho um estoque tal, cada caixa cabe 8, aí ele vai perguntar, quantas caixas eu vou precisar para colocar esses itens aí, esses 58 itens de estoque? Aí você vai usar a função quociente e vai dizer para ele, 7 caixas. E quantos itens desse estoque vai me sobrar fora da caixa, que eu não vou conseguir embalar, porque vai sobrar 2 produtos. E assim por diante, para todos os itens dessa tabela aqui, desses produtos. Tá bom? Vamos lá para a próxima agora, que é o aleatório entre. Silvia, como é que tá? Já estou dormindo já. Essa aula é muito longa. É muita função. Pessoal, o que vocês
querem? Vamos dar uma parada e na próxima aula eu faço o aleatório entre, converter e agregar? O que vocês acham? Simone? Seria bom, professor. Pode ser. Professor, não dá para dar outro dia que eu estou cansada. De Cheguei qualquer totalmente maneira, estressada. a planilha toda eu vou passar para vocês junto com essa aula, tá? Na próxima aula, então, a gente vai falar sobre aleatório entre, converter e agregar, tá bom? Eu faço questão de rever isso, sabe por quê? Porque é muito importante. Essa parte de converter não é muito legal, não precisa. Aleatório entre também não. O truncar ímpar par também não, mas o arredondamento básico, o arredondamento especializado, o mod e o agregar são importantes. Então, na próxima aula, eu vou continuar dando o aleatório entre. O aleatório entre também é bom. O converter e o agregar. Certo, pessoal? Então, tá bom. Até a próxima aula, se vocês quiserem. Boa noite.